Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa deliciosamente incrível. Antes da gente começar essa prosa, peço que sigam a gente aqui no YouTube, Síntese DH, e também no Instagram, Síntese_Educacão. A conversa de hoje trata sobre a imersão em facilitação. A gente aqui na Síntese já está chegando na 16ª turma. Eu falo desse programa ainda em outubro de 2020. De repente você está ouvindo esse podcast daqui 2 anos, 3, então só para você saber que turma que a gente está. Para essa conversa de hoje aqui, eu trago 2 mulheres poderosas, empoderadas, incríveis, e que cuidam e que levam esse programa e que transformaram ele completamente. Então, eu quero que elas se apresentem. Primeiro, Ana Paula Moreno, quem é você? Oi, eu sou Ana Paula, eu sou publicitária e eu faço hoje a gestão e a curadoria do Núcleo Síntese e coordeno junto com a Marina De Masi esse projeto incrível de imersão e facilitação. Então, Marina De Masi, quem és tu? Essa pergunta aqui ela é profunda, né? Podia ficar a tarde inteira, a noite inteira, o dia inteiro aqui para responder. Mas, profissionalmente, eu sou psicóloga de formação. E aí, desde que eu me formei, eu trabalho no mundo corporativo com desenvolvimento. E por trabalhar em organização, eu fiz mestrado em administração, MBA e um monte de outras formações, porque eu adoro estudar, aprender e depois compartilhar tudo que eu aprendo com as pessoas. Desde 2006, eu atuo do lado de fora, né, como facilitadora para as organizações e para as pessoas que trabalham com isso. Então, trabalho com times, com pessoas físicas, com coaching e com algumas metodologias aí que conversam com a facilitação. Profissionalmente, essa sou eu. Ótimo, garotas. É interessante que vocês 2 fizeram a imersão. Eu não sei se foi na mesma turma. Vocês lembram que turma vocês fizeram? Eu fiz na turma 5, se não me engano, foi em 2016, e eu tinha feito já uma série de formações, de cursos, imersões em facilitação, em treinamento, em instrutor de treinamento, enfim. Mas, como eu gostei demais da síntese, do jeito de atuação da síntese, gostei demais do Alê Moreno, que é o idealizador da síntese, eu falei, deixa eu ir lá ver o que é isso. E aí amei de paixão e minha prática se transformou a partir daí. Eu fiz em 2017, que foi o ano que eu fiz a minha transição de carreira, e a convite do Alê também, para conhecer um pouco mais sobre o que era facilitação. Eu não tinha muita ideia do que era, e eu também me apaixonei. E nosso encontro aconteceu nesse ano também, né, Marina, que a gente se conheceu. Então, acho que eu fiz uma turma depois da Marina. Foi. E aí a gente se juntou, né, Ana Mo? E aí a gente vem atualizando aí essa imersão. E é um encontro incrível, assim, meu com a Ana Mo. A gente vai criando, idealizando e atualizando a formação e vai ficando cada vez melhor. Eu acho que é legal contar que a imersão ela começou em 2014, 15, e 15, na verdade, porque a gente também entendia aqui na Síntese que normalmente acontece no mercado. As empresas contratam facilitadores, consultores, não importa o nome que se dê, ou contratam, na verdade, uma consultoria, e essa consultoria traz consultores facilitadores do mercado, e esses facilitadores muitas vezes não têm a cara daquela empresa. E a gente entendia que, por a síntese falar de uma abordagem muito específica, era necessário que as pessoas que estivessem aqui dentro entendessem essa linguagem. Então, a imersão começou lá atrás com as pessoas que já atuavam na síntese. E aí a gente abriu isso para o mercado, para que as pessoas começassem a também ter essa possibilidade. E hoje, todo facilitador da síntese, ele passa pela imersão. E toda vez que eu fiz o contrário disso, e vou trazer o meu nome aqui na primeira pessoa, que eu fiz o contrário disso, que coloquei um facilitador que não sabia do que eu estava falando da facilitação, pela abordagem centrada na pessoa, deu pau, não deu muito certo, não. Então, hoje é um critério necessário, porque
a ideia é que as empresas, de fato, reconheçam a gente quando recebem um facilitador da síntese lá dentro. Aí, mas você, Marina, assumiu a coordenação desse curso, não lembro que turma, você pode me contar se você lembrar que turma foi? Foi depois da minha, foi na 6. Aí eu fui convidada pelo antigo coordenador e pelo Alê, por você, para coordenar, e me senti muito honrada com isso, e desde então, 2016, finalzinho do ano, eu tenho feito isso com muito carinho mesmo, que eu tenho pela síntese, pela abordagem, pelo diferencial que essa imersão tem em termos de mercado. E o que é a imersão? Eu acho que é importante contar agora, vocês dois podiam dialogar aqui, o que é, afinal, essa imersão, do que ela trata? Só dando um passo atrás, o que o Ale estava falando das pessoas que fazem a imersão, né? E me veio à mente, dentro de todo mundo que já passou desde que a gente começou a cuidar, né, Má, que eu acho que tem não só facilitadores de treinamento, não só consultores, que seria o público prioritário ali. A gente tem advogados, já passaram vários advogados, já passaram vários executivos. Eu acho que todo mundo que pensa em facilitação como um processo do seu grupo, da sua equipe, ou que pensa em trabalhar como facilitador. Eu acho que isso é um ponto interessante para trazer, né? Que cabe para todo mundo, né? Não só para quem quer dar treinamento. Bem lembrado. A gente já teve gestores e faz parte do papel atual da liderança ser facilitador, né, das equipes, dos resultados. Então, esse seria um diferencial para a liderança, ainda mais nesse tempo de gerenciar pessoas e liderar pessoas à distância, virtualmente. Certamente o líder com competência de facilitação vai ser mais feliz aí nesse papel. Se alguém quiser voltar na linha do tempo dos podcasts, vai encontrar pelo menos 2 que eu chamo de o líder facilitador, que acho que ilustra bem o que vocês estão trazendo, que também acho que é uma terminologia que não é só uma terminologia, na verdade, é uma postura, né, desse líder facilitador. Agora eu vou voltar para a pergunta lá atrás. Marina De Masi e Ana Paula Moreno, o que é a imersão em facilitação? Então, a imersão, eu acho que ela começa falando muito da postura do facilitador. Então, a gente tem um primeiro momento aí, que é até com você, né, Ale, que a gente fala um pouco sobre qual é a postura desse facilitador, como enxergar o processo de facilitação. Antes da gente falar de metodologia, de técnica, de outros recursos da facilitação, que eu acho que essa é a grande pegada dessa imersão, falar da postura antes de falar sobre técnica, né, Má? E aí eu queria só complementar que eu vejo um grande diferencial nessa imersão em relação ao mercado, porque é a única que trata da postura de facilitação com base na ACP, que é a abordagem centrada na pessoa. Isso é um grande diferencial, porque a gente fala de postura, o Alê fala de postura, e depois a gente vai linkando essa postura com as técnicas, com as metodologias, porque isso que é o grande diferencial, é ser facilitador segundo a abordagem centrada na pessoa. Então, esse realmente é a cerejinha do bolo dessa imersão. E depois a gente entra em técnicas, em metodologias, em práticas, e aí a gente consegue o melhor dos mundos, porque a gente fala do ponto de vista conceitual, filosófico, da abordagem, e aí as pessoas falam, como é que eu uso isso? Então, assim, você não usa isso porque a abordagem não é algo para ser usado, é um jeito de ser. Mas aí a gente vai fazendo os links e aí a gente vai praticando e vai refletindo como é que eu posso, na minha prática de facilitação, ir incorporando esse jeito de ser da abordagem. Acho que vocês trazem uma questão mega essencial para a história da imersão, né? Que ela é também ferramental, mas o foco dela não está só no ferramental e na metodologia, etc., né? Ela fala e tem um momento dedicado, muito importante dedicado ao que é esse jeito de ser do facilitador. Acho que essa é a grande questão de diferença, né? Hoje eu já vejo por aí vários cursos falando de facilitação, mas acho que é importante deixar claro
o programa é nosso mesmo, que essa é a gente foi a primeira empresa a falar, a adotar a palavra facilitação, e eu fui a primeira pessoa a escrever sobre facilitação, né? Isso é importante dizer, porque a gente não é aventureiro no tema, a gente mergulhou, estudou, escreveu e transformou isso numa imersão, porque a gente entende a força que é muito diferente. Eu também queria ouvir vocês duas agora, pensar o que é um facilitador, o que é um instrutor de aprendizagem, o que é um professor. Para vocês, acho que quem vive a imersão entende essas diferenças. O que é essa diferença? Eu acredito que essa é uma das grandes questões para quem busca a imersão, porque às vezes a pessoa busca, mas ela não começa o processo de facilitação por dentro, né? Então é uma coisa que começa de dentro para fora, né? Se ela ela ainda tem aquela necessidade de controlar o grupo, ela tem um sofrimento muito maior no processo da imersão e às vezes ela sai frustrada e a gente tem que saber lidar com isso também. Eu acho de entender que talvez o que a pessoa busca não é ser facilitador e está tudo bem. Só que eu acho que essa é a grande diferença. A gente dá as ferramentas e fala das posturas, mas depende de cada um entrar em contato com essas posturas e olhar para dentro e saber o que consegue e o que não consegue fazer dentro desse novo aprendizado aí. Como a gente é apaixonada pela abordagem, por facilitação desse jeito, a gente queria que todo mundo se apaixonasse também, mas não é assim. Então, quem não gostar, achar que esse não é caminho, não é o seu estilo, está tudo bem e tem espaço para todo mundo aí no mercado. Então, o instrutor ou o professor, ele até pode exercer esse papel de um jeito facilitado, de um jeito ACP, mas é mais difícil. Então, em geral, o professor ou instrutor é alguém que gosta, que se sai melhor em passar conteúdo, em dar conteúdo e coisa pronta e a ter controle do grupo, né? Classicamente é isso. E o facilitador, ele sabe que o conhecimento e as soluções estão em cada um, estão no grupo. Então, ele confia no grupo e o papel dele é, como diz o nome, é facilitar o processo de aprendizagem e não é ensinar. O papel do facilitador é ser alguém do grupo com um papel diferenciado, sim, mas de provocar, de trazer condições para que as pessoas aprendam por si só no seu ritmo, de acordo com as suas expectativas, necessidades. Então, essa é a principal diferença. Então, o facilitador, até no episódio, acho que vale a pena, Marina, dentro da sua fala, no episódio 35 do Sintetizando, para quem não ouviu, escute, que fala da abordagem centrada na pessoa, a entrevista que eu tive com o Marcos, que ele fala de uma confusão que existe, né? Achando que o facilitador, por exemplo, fala da não diretividade. E o Marcos traz enfaticamente que não é isso, ele se posiciona, ele é alguém dentro do processo, tem regras. Então, a gente vai conversar sobre isso, não é vale tudo, não é o laissez-faire, né? Pelo contrário, então tem regras, é organizado, e tem uma série de coisas que apoiam a facilitação. E acho que também, eu me ouvindo e falando isso, eu lembro de uma questão que vou trazer para vocês, que assim, a gente traz coisas que foram desenhadas aqui dentro, né? Por exemplo, uma delas é o Canvas da facilitação. Que é uma tela, né, como o próprio nome diz, que ilustra bem o que é esse desenho para estruturar um processo de aprendizagem. Quer falar, Paula? Então, o Canvas, talvez a maioria de vocês conheça o Canvas de negócio, né? E o Canvas da facilitação que a Ale criou é uma sacada incrível, porque numa única folha, num único lugar, você consegue ter as diferentes dimensões da facilitação, porque quando a gente fala facilitação, parece que é a experiência em si. Então, tem essa parte que é importante quando o facilitador está com o seu grupo, que vai ter uma jornada de aprendizagem ali. Isso é importante que seja planejado, desenhado, que tenha começo, meio e fim, que tenha uma sequência, que tenha uma emenda entre as várias partes. Então, essa é a jornada. É uma parte, é um pedaço que está previsto ali no Canvas, mas tem um antes e tem um depois. Então, o Canvas é um grande mapa onde a gente consegue planejar, visualizar
toda a experiência, desde quando surge uma demanda, até depois a gente avaliar se isso foi efetivo ou não, a gente verificar a efetividade dessa experiência que a gente teve. E é uma ferramenta que está disponível aí para quem a gente pratica um pouco isso também nessa imersão. Eu acho que vale ressaltar que a gente fala também do fluxo da facilitação, né, que mostra um pouco o facilitador como parte do grupo. Isso não quer dizer que ele também, que é o que a Ale falou, pode tudo, não é que pode tudo, é estruturado, é organizado, mas dá voz a todo mundo e todo mundo participa e todo mundo cria e constrói junto e aprende, né, de forma mais significativa. E também da alegoria do jardim, que é quando o grupo escolhe o caminho que ele quer seguir e essa é a melhor forma que a gente entende que seja o aprendizado, né, quando você sabe o que você, por onde você quer seguir, mas você vai chegar no objetivo final daquele tema, daquele treinamento, enfim. E o fluxo, e esses três aspectos, o fluxo, o Canvas e a alegoria do jardim, se interligam, e aí a gente vai interligando com cada prática, com cada ferramenta, cada metodologia, e no fluxo da facilitação, a gente tem uma visão sistêmica também da experiência, porque a pessoa que está lá, ela não está solta no espaço, né? Ela tem uma história de vida, ela está num ambiente, ela está numa sociedade, num país, está sendo influenciada por isso, está influenciando isso também, cada um. Então, você imagina a complexidade que é quando a gente está facilitando um grupo, né? E se a gente não entender isso e não respeitar, talvez a gente não tenha aí os melhores resultados para todos, né? Tem mais duas coisas que eu queria trazer que acho que tem dentro da imersão que vocês podem falar. Talvez se eu esquecer de alguma, tragam, por favor. Mas uma delas é a CNV, que acho que vale a pena falar um pouco da comunicação não violenta, que também nasce da abordagem centrada na pessoa, quer dizer, tem uma raiz aí. Eu queria ouvir de vocês como isso é tratado e como isso é falado. Vamos a essa primeira. Então, a gente tem um carinho muito especial pela comunicação não violenta, pelo Marshall, porque ele foi aluno direto do Rogers. Então, o que ele desenvolveu, se a gente começa a estudar a CNV a partir da CNV, talvez a gente perca uma parte importante. Se a gente começa a estudar a CNV a partir da ACP, a gente tem uma compreensão maior, mais abrangente mesmo de como que isso surgiu, por quê e quais as bases, né, da CNV. E a gente começa a conversar um pouquinho sobre CNV, só um pouquinho, né? Porque a gente pensava assim, vamos falar de comunicação, vamos falar de técnicas de apresentação, mas aí a gente pensa que a melhor comunicação para um facilitador baseado na CP é a CNV. Então, a partir do momento que a gente entende, se autoconecta, então a importância do autoconhecimento, né? De você entrar em contato com o que é importante para você, o que você sente, e a partir daí se expressar honestamente. Isso está intrinsecamente ligado com a postura do facilitador que a gente trabalha, né? Então, essa autoconexão, entrar em contato com o que é importante para você, o que você sente, suas sensações, e ser congruente, se expressar no grupo. E aí está aberto a fazer esse mesmo processo no grupo. Então, é uma prática que a gente fala que quando termina a imersão, não termina, aí é que começa. Porque a gente dá um mergulho, e é só um mergulho, a gente não fica lá, né? Então, depois cada um vai seguir o seu caminho, aprofundando cada vez mais isso. Ô, Paulo, e para você, eu vou fazer a outra pergunta, então. A Marina falou de CNV. Eu queria que você contasse um pouco das estruturas libertadoras, porque a gente traz as estruturas para o processo de aprendizagem. Ela não é o centro, não está na estrutura, mas a estrutura a gente vivencia, tem uma meta-aprendizagem. O que são as estruturas e como elas podem ajudar na facilitação? A gente não pode chamar de ferramentas, né? Mas elas são exatamente o que a palavra diz, né? São estruturas que apoiam o processo de aprendizagem de forma
rápida, né? Então são ágeis e ao mesmo tempo dão voz ao grupo. Então por isso que a gente fala que liberta, né? Porque liberta o próprio facilitador até no processo, porque ele dá o caminho e o grupo consegue se resolver ali. Então a gente usa muito as estruturas dentro do processo, dentro da imersão, algumas estruturas que para dar apoio para a gente durante o aprendizado e, ao mesmo tempo, o grupo aprende com elas e consegue exercitá-las depois dentro dos seus processos. É bom entender que as estruturas libertadoras existem 33 estruturas, né, e que a gente pode fazer casadinhas com elas, e que, de fato, elas, é o que você falou, elas apoiam o processo de aprendizagem. Qualquer estrutura, qualquer ferramenta, qualquer metodologia apoia o facilitador, né? Elas ajudam a criar esse ambiente de aprendizagem. E acho que a CNV e a própria abordagem centrada na pessoa está no facilitador, né? No lugar que o facilitador ocupa. Então, eu estou olhando por dois lugares. O lugar que ele ocupa é como ele se comunica, que jeito de ser ajuda a facilitação, e outra, que ferramentas, mecanismos ou estruturas podem apoiar o processo de aprendizagem. Então, tem esses dois lugares que são tratados nessa imersão. É isso, meninas? Eu acho que a estrutura é um tipo de ferramenta que a gente usa e a gente fala de muitas outras e a gente tenta vivenciar algumas, porque tudo depende do como você desenha a sua aula ali, o seu programa. Mas a grande questão da imersão está na postura do facilitador, que é isso que você falou, é como que eu levo isso para frente. E as ferramentas só estão ali para te dar o caminho, né? É exatamente isso. E esse mix de reflexão em relação à postura para que seja incorporada, né? Eu só vejo isso possível através de autoconhecimento, autoanálise e na prática, né? Porque aí na prática o grupo inteiro conversa e reflete sobre isso, né? Então tem um aprendizado muito significativo quando a gente faz as práticas. Agora, para fechar a nossa conversa e para o caminho final aqui, por que uma pessoa escolheria fazer imersão em facilitação com a gente? O que ela ganharia? Então, eu já disse que é um diferencial. Então, é uma abordagem que não tem no mercado, né? Então, a gente vê alguns facilitadores, mesmo nessa imersão, passa alguns facilitadores de mercado, mas que você vê que usa a facilitação como técnica. E aí fica um negócio esquisito, fica meio falso e eu realmente não acredito muito, assim, duvido mesmo do quanto isso alavanca a aprendizagem. Então, primeiro é ter um diferencial, segundo é se desenvolver não só enquanto facilitador, gestor, profissional, mas enquanto pessoa, e a possibilidade de ampliar mesmo a sua malinha aí de ferramentas também, né, para atuar com pessoas, com grupos. Eu acho que a imersão, ela começa no autoconhecimento, então eu acho que esse é o fator, talvez, de decisão importante, né? Ou você sendo um facilitador, ou você que quer ser um facilitador, você tem que começar a mudar a sua postura, né? E aí é de dentro para fora, é entender qual é o meu papel ali, qual é o meu propósito como facilitador. E eu acho que a gente ajuda, na verdade, a gente cria condições, né, Marina? Facilita condições para que a pessoa consiga perceber isso. E eu acho que um grande desafio que a gente viveu agora foi transitar do formato presencial para o online, e para a gente também foi um desafio, como é que se você se mantém conectado com esse grupo online, como é que você leva as estruturas para online, todas as ferramentas que suportam essa postura. Então, eu acho que também tem um aprendizado do universo online para quem quiser fazer a imersão hoje, além de tudo que a Má falou. Porque tem também esse acréscimo aí, tem uma aula e uma noite, um dia, que é só ferramentas online de facilitação. Então, isso faz parte, né? Hoje, quem quer ser facilitador necessariamente precisa transitar pelas ferramentas online e como fazer isso se mantendo na postura, né?
E eu acho que tem dois caminhos, eu vou falar o primeiro, a Paula fala o segundo, para as pessoas fazerem a imersão. Um é que um caminho possível é que leve a imersão para dentro da própria empresa, né? A gente pode fazer em company a imersão em facilitação. E aí tem o outro que, Paula, como que as pessoas podem conhecer a imersão, se inscrever, como faz isso? Deixa eu só complementar o que o Ale falou, que é uma modalidade super importante. A gente fez já programas em company, teve um que foi um mega sucesso, que a organização estava fazendo uma mudança cultural. E aquelas pessoas, aqueles líderes dentro da organização que estavam liderando essa mudança, eles passaram pela imersão. Aí a gente fez super customizado, e é incrível como empodera essas pessoas para liderar a mudança dentro da organização. E não é empoderar, alguém empodera o outro, né? Porque esse também é um termo legal, né? Mas, assim, eles se autoempoderam porque reconhecem que ali é um espaço seguro, que é um espaço onde a voz dele tem valor, onde ele é reconhecido. É um movimento que a facilitação cria esse ambiente de segurança para que ele... Porque eu estou falando da história do empoderamento, porque essa sempre é uma das palavras mágicas que surgem no mercado, né? Ah, então você empodera o outro? Não, eu crio condições para que o outro, por ele mesmo, se sinta empoderado, né? Na verdade, as pessoas reconhecem a sua própria potência, que muitas vezes está escondida, abafada, e isso a gente percebeu nesse grupo. Eles falavam, mas quem que eles sempre jogavam no outro, né? Não, mas quem que vai definir isso? São vocês. Não, nós. Então é isso. Ele reconhece a potência que eles têm. E é isso que eu quis dizer com empoderar. Muito bom, Ali. E aí, Paula, como que as pessoas conhecem a imersão em facilitação para as pessoas físicas, né, principalmente? O outro caminho a gente tem turmas abertas, que, como você mesmo disse, a gente já está na 16ª turma, pelo site do Núcleo Síntese, que é www.nucleosintese.com.br, que a gente pode deixar depois no descritivo aqui do YouTube. E a gente tem uma turma começando agora em novembro, online, mas a gente também faz presencial, mas acho que agora é só em 2021. A gente está falando de novembro de 2020, porque com esse programa pode ser atemporal, temos pessoas que vão encontrar esse curso aí no núcleo pelo menos 2 ou 3 turmas por ano, né? Às vezes até mais, no caso do online. Algum recado final, garotos, que vocês querem deixar? Bilhetinho para a família, beijo para a mãe, para a tia, para o pai. Como vocês saem dessa conversa? Eu saio super animada, porque é muito inspirador a gente conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre a abordagem centrada na pessoa. Eu tenho mergulhado bastante na abordagem e na CNV no último ano, então é muito inspirador a gente falar disso e poder levar a ACP, de alguma forma, para as organizações, né? Porque ela está bastante presente na prática de psicologia clínica, por exemplo, né? Mas levar isso para as organizações e para outras áreas é muito bom, é um prazer enorme e uma honra mesmo poder falar desse assunto e desse tema. E eu queria mandar um beijo para todos que estão ouvindo a gente e um agradecimento especial para o Ale Moreno, esse grande empreendedor aí da educação. É verdade esse bilhete. Paula. Eu saio bastante animada também. Eu acho que eu já fiz com vocês dois, a gente já fez acho que umas 5 turmas juntos, entre presencial e online, e é muito legal ver como a gente aprende a cada turma, uma turma é diferente da outra, cada um traz a sua bagagem, e aí confirma a nossa crença de que o grupo se ajusta, o grupo traz coisas novas e traz muito aprendizado. Então, eu acho que é muito legal e é bom perceber também como cabe essa imersão em qualquer lugar, que é isso, nas empresas, com líderes, com todo mundo. Ela ajuda a pessoa a olhar para si e falar onde que eu posso ser um líder melhor, como é que eu posso atuar de uma forma melhor, enfim. Então, eu estou animada para as próximas turmas. Bom, gente, eu quero agradecer cada um de vocês. Este foi mais um programa incrível.
Eu tenho ultimamente parecendo programa de auditório, assim, pedido para as pessoas que música representa o tema. É verdade, eu tenho feito isso. E aí, eu até nesse episódio 35, o Marcos disse que o que conversava com a CP são as músicas do Belchior, ele sugeriu uma. Que música pode representar e fechar o nosso programa que represente o tema facilitação? Lulu Santos, nada do que foi será. Ótimo. Bom, então vamos lá. Muito bem, meninas, muito obrigado. Eu quero agradecer cada uma de vocês. Esse programa foi incrível, foi delicioso. Este foi o Sintetizando. Para você que gostou, dê um like, siga a gente no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese_Educacão. E nos vemos no próximo programa. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Sintetizando com Alê Moreno.